Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos aprender a analisar um circuito astável com um transistor. Primeiramente, o que é um circuito astável? O circuito astável é aquele circuito que você apresenta uma variação na sua saída. Então, no caso aqui, como são dois LEDs, eles simplesmente vão ficar oscilando, ou seja, vai ficar piscando um de cada vez. Perfeito? Então esse é o circuitinho que muita gente já viu, inclusive já montaram em placa de circuito impresso, e hoje a gente vai aprender por que ele funciona desse jeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer para analisar um esquema elétrico é primeiro saber quais são os componentes mais importantes e quais são suas funções. Nesse caso aqui, a gente observa no esquema elétrico que os componentes mais importantes são o transistor e o capacitor, né? Os outros são só resistores limitadores de corrente e o LED que só vai ser o sinalizador. Então a gente vai ter que saber o que faz o capacitor e o que faz o transistor. E é o que a gente vai ver então aqui. Bom, o capacitor, eu sempre falo para meus alunos que o capacitor ele funciona como se fosse um balde, certo? Como assim um balde? Você vai carregar e descarregar no capacitor a energia. O balde é a mesma coisa. Então, no caso aqui, você tem duas placas metálicas, aqui você tem um material isolante, e aí você vai carregar essa primeira placa positivamente, é como se você enchesse então o balde de água. Uma vez ele carregado, ele vai ficar assim para sempre. Como é que você faz para descarregar o balde? Você tem que virar ele, você vai descarregar ele por cima, nunca por baixo, você não vai furar o balde. O capacitor é a mesma coisa, já que aqui tem um isolante, um dielétrico aqui no meio, então quando você carrega o capacitor, ele vai ficar totalmente energizado. Na hora que descarrega, o que você faz? Você desliga a torneira e vira o balde para ele descarregar. A mesma coisa é o capacitor. Quando parar de chegar energia elétrica aqui em cima dele, ele depois carregado, né? Você desliga o que está energizando ele, ele simplesmente vai tirar a energia pela parte de cima também. Então o capacitor se carrega pelo polo positivo e se descarrega também pelo mesmo polo positivo. Essa é a função do capacitor. Agora, qual é a função do transistor? O transistor ele tem duas funções na vida dele. Uma é funcionar como chave eletrônica e a outra é amplificar a corrente elétrica. Nesse nosso circuito, além de ele amplificar a corrente para fazer o LED acender melhor, ele vai funcionar como chave eletrônica, ou seja, havendo energia aqui na base, corrente elétrica na base positiva, pois ele é um NPN, a setinha dele aqui, vai ter corrente circulando entre coletor e emissor. Então é como se na base aqui tivesse um botãozinho, onde a corrente seria o nosso dedo, vai? E você, quando vem corrente aqui, é como se você estivesse apertando o botão. Vai fechar os contatos entre coletor e emissor, vamos dizer assim, né? Se fosse uma chave mecânica, e aí a energia, a corrente vai passar por aqui. Então, resumindo, a função do transistor como chave eletrônica seria: tem corrente na base, ele vai conduzir corrente entre coletor e emissor. Não tem corrente positiva na base, ele vai manter esses dois terminais em estado de aberto, ou seja, não vai passar corrente nenhuma. Agora que você sabe como funcionam os dois principais componentes, fica fácil da gente analisar o esqueminha elétrico aqui em cima. A segunda parte importante que você tem para analisar um esquema elétrico é você agora se vestir de corrente elétrica e entrar no circuito. Então você vai virar um elétron agora e você vai percorrer os caminhos que tem aqui dentro do nosso esqueminha elétrico. Então vamos lá. Você fecha a chavinha aqui, é uma ponte, né? Vai passar carro, você é um carro, um elétron. Então você vai sair aqui da bateria e vai começar a circular. Quando você chega nesse ponto aqui que a gente chama de nó, é como se fosse um cruzamento. Então você pode ir para frente ou pode virar. Vamos dizer que você vire. Aí passa pelo resistor, passa pelo LED, passa pelo capacitor, chegou aqui no transistor. Aí vem aquela pergunta: o transistor está conduzindo? Nem Deus sabe. Por quê? Porque você não sabe se tem corrente aqui na base ou não. Então a gente não sabe o que está acontecendo nesse ramal, então vamos deixar quieto e vamos para o outro. Então o que você vai fazer? Você vai sair daqui, passa aqui direto e vai entrar nesse outro caminho. Chegando aqui, ó, aqui é negativo do capacitor, então você vai passar batido. Então você vem para cá e vai entrar na base do outro transistor. Opa, então olha só, a corrente está passando por aqui
e está energizando a base do nosso transistor. Lembra que eu falei, corrente na base, o transistor conduz. Então, o que vai acontecer nesse caminho aqui, ó? A corrente também vem para cá, vai passar pelo LED, vai fechar o contato aqui, porque tem corrente na base do transistor Q1. Então, o que a gente conclui? Que o nosso LED 1 está aceso. Muito bem. Agora, o que acontece também quando você vem para cá e entra no R2? Você tá a mesma coisa, você percebe que esse lado é igual a esse. Então, você vai passar direto para cá e vai energizar o Q2. Ué, mas energizando o Q2, ele está fechando aqui os contatos? Sim. Então, o que vai acontecer nesse ramal que antes você não sabia o que acontecia? Vai circular também corrente elétrica aqui, ó. E o que vai acontecer com o LED 2? Vai acender também. Você fala, opa, peraí, mas o senhor acabou de me dizer que ele é um astável, como é que os dois LEDs estão acesos? Calma, a gente está analisando aos pouquinhos. Então, a primeira coisa que eu vi é que os dois transistores estão energizados, mas a gente não falou de quem? Dos capacitores. Então, calma aí que a gente chega lá. Bom, a gente viu que os dois LEDs estão acesos, certo? Só que, antes da corrente elétrica chegar aqui no transistor, ele encontra esse caminho aqui, ó, e esse lado é a mesma coisa. Ele encontra esse caminho aqui e ele vê que tem um capacitor descarregado, que é, como eu disse, é um balde vazio. E a gente sabe que se isso aqui for água, a água vai direto para o balde vazio. Então, antes da corrente chegar no transistor, ela vai carregar o capacitor. E a mesma coisa vai acontecer aqui desse lado. Só que tem um esquema bacana, que é assim: apesar de haver dois capacitores descarregados e disponíveis, a corrente elétrica, por algum motivo, ela vai chegar primeiro num dos dois. Vamos dizer que é o caminho mais curto, então tem um pouquinho menos de resistência entre um terminal e o outro. Eu só sei que a corrente vai passar e vai carregar primeiro um capacitor. Então vamos dizer que ele carrega esse aqui primeiro, certo? Que está mais perto da fonte. Vamos, né, inventar uma historinha. Aí a corrente ela vem aqui e carregou esse capacitor primeiramente. Então ele carrega, tá? Toda a energia está vindo nele. Aí chega uma hora que ele carregou até o talo, o que vai acontecer? Para de vir energia aqui, e aí a corrente vai falar, puxa, lotou. Só que alguém vai falar assim também da corrente, mas espera aí, tem do outro lado lá da esquina que tem um capacitor que está vazinho. Então vamos lá. Aí todo mundo deixa de carregar esse capacitor porque já está lotado e vai carregar o outro capacitor aqui. E o que acontece com esse aqui? Ele vai falar assim, olha, parece que parou de chegar gente, dá para a gente descer. Então o que esse capacitor que está lotado, né, vai fazer? Vai começar a descarregar em cima desse transistor. E a gente sabe que aí está fechando o circuito, o LED vai acabar acendendo. Perfeito? Enquanto esse capacitor está descarregando e esse LED está aceso, esse aqui não está fechando o circuito porque está carregando o capacitor. Então esse LED permanece apagado, porque não está no negativo. Então esse está carregando, e esse está descarregando, e por isso que o LED está aceso. Aí quando esse capacitor se carregar, o C1, o C2 já descarregou. Então o que vai acontecer? Agora a corrente não vem mais para cá, porque ela vai começar a carregar esse capacitor. Em compensação, esse que estava carregado vai começar a descarregar e fechar o circuito aqui para o LED 1 acender. E ele vai ficar então descarregando, enquanto isso o LED 1 está aceso, e esse aqui ele vai ficar vai ficar carregando, e aí o LED não está aceso. Quando esse capacitor se carregar, esse aqui já descarregou tudo e vai inverter a função. Aí vai começar a carregar esse daqui, então o LED 1 apaga e o LED 2 vai ficar aceso. Então ele vai ficar nessa intermitência. E você observa que se os dois capacitores forem iguais, eles vão piscar igualmente ao mesmo tempo. Então, carregou esse capacitor enquanto esse descarrega. Então esse está aceso e esse está apagado. Esse aqui descarregou, começa a carregar, esse aqui vai começar a descarregar e o LED 2 acende. Então é por isso que esse circuitinho vai funcionar desse jeito. Carrega de um lado, descarrega do outro. Carrega de um lado, descarrega do outro. E assim ele vai ficar indefinidamente. Beleza então, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação. E eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui. Meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!